Olá, irmãos, boa tarde a todos. Às vezes temos a impressão que para alguns é mais difícil aquela pessoa aceitar ao Senhor Jesus de fato, de verdade, né? Reconhecer-se em seu estado pecaminoso e receber a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora há pouco, a minha esposa estava contando um pouco de uma colega dela lá do Rio de Janeiro, que tem perguntado muito sobre o Senhor Jesus, e essa menina, uma mulher já meia idade, 35 anos, talvez mais, sofreu muito na vida. Aí minha esposa dizendo que ela sofreu muito, ela foi muito moída. Então, não resta nada. E no Senhor Jesus ela encontra um consolo, uma alegria. Aí ela citou o exemplo de uma outra pessoa conhecida dela que tem tudo. Tipo, ela é cuidada, ela é protegida, ela tem o ciclo social, todo mundo paparicando, protegendo, tudo que ela quer ela ganha, as festas, eventos. É mais difícil essa pessoa, ela crer no Senhor Jesus, porque ela não sente falta. E muitas das vezes nós, naturalmente, porque o Espírito de Deus está em nós 24 horas, mas nós estarmos andando em Espírito 24 horas é uma situação diferente, bem diferente. Muitas das vezes nós atentamos e fizemos o julgamento das coisas pelo homem natural. No vídeo anterior, eu mostrei um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus. E era um homem da nata da sociedade, da elite, paparicado, a quem prestavam favores, um homem que tinha tudo na sociedade, um homem rico. Mas todos nós sentimos a falta de Deus, irmãos, todos nós, todo ser humano. Nós não percebemos isso, porque nós vemos a pessoa rindo, feliz, contando caso, né? Bajulada, um exemplo a ser seguido, um Pablo Marçal da vida, uma Anitta da vida, e aí parece que são pessoas intocáveis emocionalmente, né? Mas todos nós, irmãos, não importa. Lá num lugar onde a pessoa não se deixa acessar, lá num lugar onde a pessoa não se deixa acessar, tem um questionamento sobre a existência de Deus, a necessidade de se encontrar com Ele e fazer as pazes. E Zaqueu, ele começou a procurar esse Deus que estava encarnado no seu tempo. Hoje ele está na terra em espírito, mas ele se manifestou de várias formas para os homens, misericordioso do jeito que ele é. Ele se manifestou a nós de várias formas no percurso, no decorrer da história da humanidade. E neste tempo passado, este homem Zaqueu, ele foi até Deus que estava manifestado na forma corpórea, né? Na pessoa do seu filho Jesus Cristo. E ele encontrou o Senhor e reconheceu o seu estado e a necessidade de recebê-lo em sua vida. Então ele devolveu 4 vezes mais do que ele tinha defraudado alguém, e a metade dos seus bens ele deu aos pobres, e a outra metade ele usou para pagar conta, né? Devolver 4 vezes mais. Então a gente pensa que pessoas como a Anitta, outras pessoas não sentem essa falta. Sentem, pessoal. Porque eu vejo pessoas como o meu pai biológico, ele não tá nem aí para Deus. Ele fala, Deus é meu braço. E é o pobre coitado, materialmente falando, né? Não tem onde cair morto, quase passa fome. Literalmente, né? Um estado precário onde ele mora, mas ele acha que não precisa de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele fala em Deus e tal, mas quando fala, quando Jesus se apresenta para ele em juízo, dizendo tu é um pecador e tu vai para o inferno se tu morrer em teus pecados, ele, não, eu não faço isso, ele nega. Então, a dificuldade de receber o Senhor é para todos, irmãos. Nós que fizemos essas comparações quando nós não estamos em espírito, o espírito está em nós, mas nem sempre a gente toma as nossas decisões e faz as nossas conjecturas no Espírito, é o Espírito nos orientando. E agora o Espírito me orientou nesse questionamento que ela trouxe ali. Eu nem estava pensando nisso, né? Então, nós vimos um homem rico, que é Zaqueu, no vídeo anterior, e agora nós vamos ver
quando o Senhor Jesus se encontra com um pecador pobre, mendigo lá na rua, ou um bilionário da alta sociedade, paparicado por todos. A mulher tá ali, ó, lambendo as botas, mas por causa disso aqui, ó. Senão já tinha zarpado há muito tempo. Os filhos estão ali também, lambendo as botas, mas por causa disso aqui, ó, senão já tinha zarpado há muito tempo. Então não importa onde nós estamos, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Ele se apresenta a nós para nós rejeitá-lo, seja nós pobres, coitados, conforme o julgamento da sociedade, ou seja nós os poderosos da sociedade, da elite, né? Não importa, o Senhor vai se apresentar a nós. E em qualquer uma dessas situações nós podemos recebê-lo ou nós podemos negá-lo. E recebê-lo não é levantar a mão, eu aceito Jesus. Não, isso não é recebê-lo, não. Recebê-lo é dar 4 vezes mais do que a gente defraudou. Claro que isso é uma metáfora, né? Uma força de expressão, porque cada um de nós vai ter algo para entregar para o Senhor Jesus. Diferente, o Zaqueu era a questão econômica, cada um de nós vai ter algo para abrir mão. Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 19. É interessante essas conjecturas que a gente faz, irmãos, da vida, né? Os balanços, as ponderações. Quando a gente faz em espírito, o próprio espírito nos orienta. E não é uma questão de pecado fazermos as nossas próprias conjecturas, é uma questão de percepção. Então nós temos que orar, Senhor, essa conjectura eu fiz sozinho, o teu Espírito me orientou. E ele vai nos ajudar, né? Apertei o negócio, ali, apareceu uma coisa ali, mas continua aqui. Depois no final do vídeo eu vejo se alterou alguma coisa. Mateus 19, verso 16. Eis que aproximando-se dele um jovem rico, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Disse ele: Quais? E o Senhor Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Veja, o jovem sentiu a falta do Senhor. Ele sentiu, pera aí, a vida não é completa, falta alguma coisa. Assim como Nicodemos do vídeo anterior, que é necessário que você assista. Eu vou deixar no comentário fixo abaixo. E ele tem algo. Todos nós sentimos, irmãos. Então essa concepção, a mulher sofreu muito e tal, por isso ela creu no Senhor Jesus. Como que essa outra fulana aqui que tem tudo, que parece uma pessoa completamente feliz? Irmãos, isso é o que parece. Porque há camadas mais profundas que ela não deixa nós acessar. Nem ela mesma acessa. Mas está lá incomodando. E às vezes quando for acessar, é tarde demais. Então, esse jovem, ele perguntou o que devo fazer. Só que ele já estava querendo a vida eterna. Ele já tinha esse desejo. Então ele guardava os mandamentos de Deus. Ele guardava. Que é o que a maioria dos cristãos fazem hoje. Guarda os mandamentos de Deus. Quais? Aqueles que não abrem mão do nosso eu. Nós só vamos ser salvos se nós entregar o nosso eu para o Senhor Jesus. Não é levantar a mão, eu aceito, senão não vamos ser salvos. Nós permanecemos mortos em nossos pecados. Aí o jovem, quando o Senhor Jesus disse guarda os mandamentos, o jovem perguntou qual. Por que o jovem perguntou qual? Porque ele sentia que mesmo guardando os mandamentos, ele ainda não foi salvo. O Martim Lutero, ele estudava medicina. E ele guardava os mandamentos que o pai dele lhe ensinou. Só que ele não acreditava que tinha salvação. Então, um amigo dele disse: os monges, eles têm salvação garantida lá nos mosteiros lá. Então ele fez os 3 juramentos da miséria, largou a faculdade de medicina e foi virar monge. E como ele era muito eloquente, os padres trouxeram ele para ser padre.
até ele conhecer o Senhor Jesus e entender o que o Senhor Jesus queria dele. Então não importa quantos mandamentos você guarde, lá no fundo você sabe que tem algo que você tem que largar para ser salvo. Nós sabemos, quem não foi salvo, né? Então, Zaqueu entendeu que ele precisava largar para que o nome dele fosse colocado no livro da vida. Então esse jovem, ele por mais que ele guardasse os mandamentos, ele entendia que o nome dele ainda não estava no livro da vida. Por quê? Porque ele não morreu. Enquanto nós não matarmos o nosso eu e reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida, e Ele ser o Senhor, né? Nós não morremos ainda. Então, o nosso nome não está no livro da vida. Tem que haver esse reconhecimento. E o Senhor Jesus disse quais mandamentos ele teria que guardar. E ele disse, eu tenho que guardar tudo isso. Ou seja, mas eu ainda não... Falta alguma coisa para eu herdar a vida eterna. E aí, continua a história aqui. E Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá uma herança no céu. E aí vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então esse encontro com o Senhor Jesus não gerou salvação, irmãos. Não gerou. Por quê? Porque o fundamento da salvação, irmãos, o fundamento, qual é o fundamento da salvação? Que foi tirado desse falso evangelho? Seguir Jesus. O fundamento da salvação é seguir Jesus. Então este homem, por mais que ele guardasse os mandamentos, ele escolhia o que obedecer e o que não obedecer. Ele era Deus de si mesmo. Mas o que Jesus vai nos pedir, a gente não sabe até nós decidir segui-lo. Então, quando eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor, eu estou dizendo que eu sou escravo dele e eu vou segui-lo. Enquanto não houver essa disposição de segui-lo, não houve salvação, irmãos. Este encontro com Jesus não gerou salvação, irmãos. Que triste. Que triste uma alma eternamente perdida. E ele saiu triste. Veja que há uma tristeza, irmãos. Por mais, o mundo oferece alegria, irmãos. Isso é uma inverdade que alguns evangélicos, né, apregam. Você só vai ter alegria em Jesus? Olha, não é bem assim, não. Não é bem assim. Assim como o Senhor Jesus... deixa eu dar um pause aqui só para atender minha caçula ali. Assim como no Senhor Jesus nós teremos sofrimentos e alegrias, em Gálatas 5 vai dizer que os frutos do Espírito é alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, esperança, amor. E nós temos alegria, mas também temos tristeza. O mundo dá alegria também, mas aquela tristeza lá aquela alegria lá naquele compartimento interno que ninguém quer abrir, que é a vida, que é a fonte da vida eterna ali, tanto para o inferno eterno, como para o céu eterno, no nosso eu, na nossa fonte existencial, ele saiu triste. Porque ali a riqueza não preencheu, irmãos. E a riqueza de uma pessoa pode ser morar na rua. Se é para um mendigo lá que ele crê no Senhor Jesus, ele tem que sair da rua, ele pode sair triste dizendo, eu não quero servir ao Senhor Jesus desse jeito. Então, este encontro, ele não produziu salvação. Mas talvez você guarde os teus mandamentos. Você não mata, você se associou a um clube evangélico, e para você estar de bem com esse clube evangélico, você não mente, não seguidamente pelo menos, né? Escapou, você diz quando mente. Você não fala palavrões, porque esse ciclo social conserva bons costumes. Você é honesto nos negócios, talvez não naqueles mais profundos, mas você é honesto nos negócios. Você guarda os mandamentos. Mas o que o Senhor Jesus te pediu que tu não largou? Então, ele não é o teu Senhor. Se ele não é o teu Senhor, não há salvação. Quando as pessoas largavam ofertas no gasofilácio, o Senhor Jesus disse, quem deu a melhor oferta?
Aí tinha sacos assim, ó. E o Senhor Jesus disse aquela viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. A verdade é que os nossos costumes evangélicos são as nossas sobras, irmãos. Essa é a verdade, irmãos. E poucos de nós cristãos foi salvo. Poucos de nós saímos tristes da presença de Jesus, porque o que ele pede para nós largar, nós não queremos. O que brilhou aí na tua consciência agora para tu largar? O que brilhou? O que foi passado aí um canetão, como no meu ciclo mais íntimo de irmãos eu tenho falado, que o Espírito Santo passa a caneta marca-texto naquela frase, naquela palavra que nos falaram, que nós lemos. O que o Espírito Santo passou o canetão aí, que talvez você não largou ainda. E se não largou, esse encontro com o Senhor Jesus que você teve, e você se relaciona com Ele, não gerou salvação. Que é o que diz aqui o texto. E diz Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem. Ou seja, tu já guarda todos esses mandamentos aí, ó. Porque ele era um cristão, esse homem aqui. Ele pertencia ao povo de Deus, que na época não era cristianismo, era judaísmo. E ele guardava os mandamentos que os judeus ensinavam. Ele era perfeito. Imagina. Ele honrava pai e mãe, ajudava os pobres, ele cumpria todos os rituais, ele não dava problema na igreja. E ainda era um bom dizimista, porque era rico. Ah, perfeito. Aí Jesus responde, se queres ser perfeito, vai vender tudo que tens, dás aos pobres, terão tesouro no céu. Vem e segue-me. Seguir Jesus é fazer o que ele manda. E o que ele mandou aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu queira que tu largue tudo que tu tem, não é isso. É que tu segue a ti mesmo. Tu escolheu o que não te é pesado, o que não te custa o tudo, e seguiu aquilo ali, que não interfere na tua vida, porque tu ainda é dona da tua vida. O que você não larga de jeito nenhum? Eu conheço o irmão, que eu não vou citar nome, só para não dar glória ao irmão, para ele não ser exaltado, vamos dizer assim, ó. Mas quando bateu uma sombra de dúvida nele, o Senhor Jesus nem chegou a pedir, mas ele sequer cogitou. Eu acho que tu usa demais computador. Ele pegou e tirou o computador fora. Só houve um respingo de dúvida. Eu acho que tu usa muito teu carro para lazer, passeio. Ele deu o carro para algum pobre e ficou a pé. Até ficar provado para ele. Ele se autoexaminou. Aí o carro não fez falta, o computador não fez falta. Aí ele comprou outro porque ele viu que aquilo ali não deixou ele abalado. Ele não saiu triste da presença de Jesus. Mas o Senhor Jesus nem pediu, ele só desconfiou que poderia ter pedido e fez. Conheço o irmão que faz isso. É exagero? Pode ser, mas ainda é bom errar para esse lado que para o outro. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, e segue-me. Então a viúva deu tudo, porque ela queria seguir a Deus, irmãos. Mateus, capítulo de número 13, irmãos, se não me engano, peraí, vou abrir aqui. Mateus, capítulo de número 13. Deixa eu dar um pause para achar o versículo. 44. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus. Você quer ir para o reino dos céus? Mas por quê? Porque você não quer ir para o inferno? Então não vale, irmãos. Não entra no reino do céu quem tem medo do inferno. O reino dos céus é para quem vê nele a preciosidade que ele representa e quer agora, nesse momento, largar qualquer coisa para seguir o Senhor Jesus para o reino dos céus. Não é para quando eu estiver velho, desdentado, sem força, e aí não tem nada melhor na vida, e que eu morra uma morte bem rápida para ir para o reino dos céus. Não. Todos esses vão para o inferno. Esse é o falso evangelho de Satanás, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo de número 3, quem vos pregou um outro evangelho, qual não é outro, senão que algum vos inquiete, seja maldito. Então, há muitos falsos evangelhos, e esse é um deles. Como é que eu sei que eu tive encontro com o Senhor Jesus e Ele é meu Senhor? Olha, com todas as evidências que eu já dei, não foi suficiente ainda, mas vamos para mais uma aqui, só para, né, para a gente ter aquela certeza absoluta. Amados,
Irmãos, amados irmãos, vamos lá então. 44 eu falei, né? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Olha só, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. O que o Senhor Jesus disse? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue e terá um tesouro no céu. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. O que Zaqueu fez sem Jesus pedir nada? Doou a metade que ele tinha aos pobres e a outra metade, se ele defraudou alguém, ele devolveu 4 vezes mais. Ficou sem nada para seguir o Senhor Jesus, irmãos. Porque ele viu o que tinha para ele do outro lado, irmãos. Ele viu, irmão, aí ficou insignificante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, escondido num campo, que um homem achou. E escondeu, e pelo gozo desse tesouro, pela alegria desse tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, quando o Senhor Jesus apresentou um tesouro no céu para ele, se ele tivesse entendido, ele ia ficar alegre. E ia vender tudo, na verdade, ia doar tudo que ele tinha para comprar esse tesouro no céu. Mas ele ficou triste. Na balança dele, o tesouro do mundo é melhor, deu mais gozo. Aqui nós vemos que um homem encontrou o tesouro, que é o reino dos céus, porque o texto começa assim: também o reino dos céus é semelhante ao tesouro. Então esse tesouro é o reino dos céus, e quando ele encontrou esse tesouro num campo, ele escondeu para que ninguém outro encontrasse, para ver o tanto que ele valorizou aqui, e pelo gozo desse tesouro. Quando o Senhor Jesus apresenta esse tesouro para o homem, ele fica triste, porque o tesouro que ele tem é muito melhor. Então, irmãos, o evangelho não é o escolher os mandamentos que eu quero seguir, irmãos. Isso é religião. Isso é religião. O evangelho é o largar tudo o que eu tenho e dar a minha vida para o Senhor Jesus. E largar tudo que eu tenho não necessariamente, mas está muito ligado, irmãos, ao dinheiro. Mas nem vou entrar nesse mérito aí, deixa que o Espírito Santo trabalhe cada um. Mas não necessariamente eu vender todos os meus bens materiais. Mas é o que o Senhor está me pedindo que eu não quero largar, irmãos. Que eu fico lá no banco, eu fico procurando o pastor para prestar um serviço. Os irmãos que falam muito de alguma coisa e justificam aquilo ali, eles mesmos já viram, irmãos. Eles já entenderam que eles precisam largar. Às vezes você vai conversar com o irmão, ai meu Deus, o irmão começa, não, porque essa faculdade, não sei o quê, porque eu vou usar para isso, porque eu vou usar para aquilo outro. E irmão, tu encontrou um tesouro e não é o reino dos céus. E se o Senhor Jesus te pedir esse tesouro, tu não larga, irmão. Então ele não é teu Senhor. E aí você começa a guardar muitos mandamentos para se sentir pertencente ao Senhor, mas você não é dele. Amado irmão, qual tesouro o Senhor Jesus está te pedindo? Largue hoje mesmo. Entregue tua vida para o Senhor Jesus e ande com ele. Porque é de muito gozo o tesouro que ele nos preparou. Deus abençoe a todos nós em nome do Senhor Jesus.